Paz e graça, povo abençoado de Deus, de novo com vocês, com gota de sabedoria. E ansiedade é um assunto extremamente atual. Acredito que todos nós temos passado por esta situação. Não é um assunto novo, é um assunto antigo, só que hoje a gente está experimentando situações diferenciadas, onde essa ansiedade nos vem com um peso maior, roubando a nossa alegria, trazendo desconforto para a nossa vida cotidiana. É sobre isso que vamos falar. Fica comigo. Interessante que os grandes especialistas dessa área, tem um renomado psicólogo, existencialista, Rollo May, ele diz que a ansiedade não é só um assunto urgente, mas é um assunto gravíssimo, que tem incomodado, que tem roubado a alegria e as esperanças das pessoas. A ansiedade, ela é democrática. Ela está em todos os níveis sociais, todas as idades, toda a faixa etária. Crianças já lidam com ansiedade, possivelmente por causa de uma tecnologia que são impostas a elas. A questão do novo método de ensino, através de uma tela de computador. Pais, muitas vezes, ausentes e agora muito presentes em casa. Situações das mais diversas, ao frequente exagero e aumento da violência que as crianças também são expostas, os jovens com a sua insegurança diante da faculdade, diante do Enem, diante de empregos, os adultos mais maduros com seus empregos, com a possibilidade de desemprego, de ficarem desempregados, os idosos com medo do amanhã, com medo da velhice, com medo de pegar um coronavírus, e por aí vai. Tudo é motivo para estarmos ansiosos. Só que a ansiedade, ela é proibida na Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, Paulo fala muito claramente: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a ansiedade é proibida na Bíblia. Não devemos estar ansiosos, mas como não ficar ansioso diante das situações? Será que é ir na farmácia, comprar um ansiolítico ou comprar um antidepressivo e isso vai resolver a situação? Claro que não. Mas a Bíblia traz soluções. Nós podemos encontrar na palavra de Deus remédios, recursos, antídotos para burlar ou pelo menos diminuir a ansiedade. Vai muito da nossa fé, vai muito da nossa confiança que temos em Deus. Isso vai muito de entendermos que a ansiedade está crucificado entre dois ladrões. O ladrão do futuro, que é a preocupação, e o ladrão do passado, que são os remorsos. Então é deixar, olhar para trás, tentar resgatar as coisas do passado para tentar resolver no presente, é impossível. Isso é remorso. É com a força do Senhor, do Espírito Santo, deixar o passado no lugar do passado. Deixar as coisas do passado lá atrás. E não tentar arrastar do futuro para o presente aquilo que ainda não chegou, que são as pré-ocupações. Isto é, pegar uma ocupação que ainda não chegou e de repente você está agora diante de uma circunstância onde você se antecipa desejando que a coisa que está no futuro seja resolvida no presente. Isso não vai acontecer. E é nesse sentido que Paulo fala para não ficar preocupado, não ficar ansioso por coisa alguma. E deixar de ser crucificado entre esses dois ladrões. O ladrão da preocupação do futuro e o ladrão do remorso do passado.
E é interessante que existe já uma estatística, e isso é provado cientificamente, que 70% de nossas preocupações, elas são infundadas. Elas não vão acontecer. A gente se antecipa diante de problemas que de repente nem vai acontecer. O que acontece? Você vai sofrer duas vezes. Você vai sofrer por ter antecipado uma preocupação e depois vai sofrer, caso ela realmente aconteça, de sofrer porque ela realmente aconteceu. Mas nem sempre ela acontece. 70% das preocupações daquilo que a gente se preocupa que pode acontecer, de repente não vai acontecer. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele fala, sabemos. Ele não fala que é uma ideia. Ele não está imaginando que isso pode acontecer. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós sabemos, é porque isso tem que estar linkado, vinculado ao Deus que pode todas as coisas. Aí eu pergunto a você, qual o tamanho do seu Deus? O que você pensa que esse Deus é? O que esse Deus é capaz de fazer? Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre o Sermão do Monte, ele fala que os gentios, os ímpios, os incrédulos, é que se preocupam, que pensam nessas coisas. Basta cada dia o seu mal. A gente não vai ter condições de aumentar um côvado, 45 centímetros, a nossa existência, isto é, 1 minuto a nossa existência. Então a ansiedade, ela é inútil. Ficar ansioso na tentativa de tentar resolver as coisas através da ansiedade é bobeira, é manota, é uma inutilidade, aliás, é uma insanidade. E é interessante que quando a gente pensa na questão da fé, a fé ela é fundamental para a gente avançar diante das circunstâncias que nos apresentam, que promovem ou que nos chamam à ansiedade. Jorge Miller, ele fala que o começo da ansiedade é o final da fé. Quando a fé termina, começa a ansiedade. Então é nesse sentido que a gente precisa ter cuidado e se preocupar em depositar no Senhor a nossa confiança. Paulo fala rapidamente aqui que existe 3 situações, né? Quando ele fala sobre a questão da fé, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E antes um pouquinho ele fala para apresentar essa ansiedade com oração, súplica e ação de graças. Na verdade, essa oração, no termo no grego, é uma adoração. Então são 3 situações, 3 remédios que Paulo apresenta aqui. Primeiro, adorar a Deus. Essa oração, ela tem uma conotação de adoração. Isto é, adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. Aí depois vem a súplica. A súplica é a petição, é pedir. Então nós vamos pedir ao Senhor por aquilo que Ele é para a gente com o Pai. Então você pode pedir, você tem liberdade para pedir. E ação de graças é agradecer ao Senhor. Tudo isso é oração, é orar ao Senhor em agradecimento por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. Então nós oramos adorando, nós suplicando porque Ele é Pai, e nós agradecemos por aquilo que Ele faz. Esse é o Deus que nos faz caminhar em caminhos seguros, soberanamente, não importando as circunstâncias. Porque são os níveis das circunstâncias que nos faz levar a níveis de ansiedade. E a ansiedade não é boa. A ansiedade faz mal. A ansiedade rouba a nossa alegria. Corrie ten Boom é uma mulher maravilhosa, uma sobrevivente do Holocausto, uma irmã nossa, e ela fala uma coisa interessante. Analisando a questão da ansiedade, você imagina essa mulher naquela situação onde ela passou por uma situação terrível, né, do Holocausto, e vendo seus parentes morrerem, toda a família dela morreu. Depois ela escreve um livro chamado Refúgio Secreto,
E ela fala algo interessante, que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas ela esvazia o hoje do seu poder. Por isso Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Não dá para a gente se precipitar, tentar resolver as coisas que está lá no amanhã, resolver hoje. Isso é ansiedade. A coisa pode nem vir a acontecer. Por isso que é melhor fazer como Paulo. Colocar diante do Senhor, diante dele, com oração e súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações e nossos sentimentos em Cristo Jesus. Isto é, um sentinela vai ficar na porta da sua memória, da sua mente, guardando para que não entre nada de ruim. E para isso precisamos substituir muitas coisas ruins que ouvimos, que assistimos, notícias desagradáveis, e substituir, fazer uma reedição pela palavra, por aquilo que vai trazer paz, aquilo que vai trazer alegria, aquilo que vai nos impulsionar para cima. É com essa palavra que eu quero abençoar você, com essas gotas de sabedoria, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.